Olá! Olha, a ideia de fazer um teste de audição às vezes pode parecer meio intimidante, né? Mas o que acontece de verdade lá dentro da sala do fonoaudiólogo? Hoje a gente vai desvendar cada passo desse processo, do comecinho ao fim. A ideia é deixar tudo bem claro, bem simples. Bora lá? E para começar, essa citação do Vygotsky, ela cai como uma luva. A fala, claro, nos conecta, mas é a audição que serve de base para tudo isso, para essa conexão acontecer de verdade. Então, uma avaliação auditiva vai muito, mas muito além de só detectar um som, sabe? O que está em jogo é a nossa capacidade de se comunicar e interagir com o mundo à nossa volta. Olha, uma coisa super importante para a gente entender é que um único exame, um procedimento isolado, ele não dá o diagnóstico completo. Para ter a imagem toda, o que os profissionais fazem é o que eles chamam de bateria de testes. É a combinação de todos esses resultados que vai permitir que o fonoaudiólogo entenda o perfil auditivo completo da pessoa. E antes de ligar qualquer aparelho, de colocar qualquer fone, a jornada começa com um passo que é, assim, fundamental: a conversa com o fonoaudiólogo. Esse bate-papo inicial tem um nome técnico que é anamnese. O nome soa complicado, né? Anamnese. Mas a ideia por trás é bem simples. Pensa na anamnese como uma missão de detetive, uma investigação. O profissional vai trazer de volta à memória todo o histórico, as queixas, o estilo de vida da pessoa. É como se ele estivesse juntando as primeiras peças de um quebra-cabeça antes mesmo de começar qualquer teste técnico. E essa conversa, ela não é aleatória não, é super estruturada. Começa com os dados básicos, claro, depois o foco vai todo para a queixa principal. A partir daí, o fonoaudiólogo vai investigar os sintomas específicos em cada orelha. Tem zumbido? Tontura? Aquela sensação de ouvido tampado? E por fim, vem o contexto todo, o trabalho, o uso constante de fones de ouvido. Cada detalhezinho é uma pista valiosa que ajuda a montar a primeira hipótese. Ok, com todas essas informações da conversa em mãos, a gente passa para a próxima etapa. E essa acontece dentro da cabine à prova de som. É aqui que começam aqueles testes com os famosos bips, sabe? O objetivo é mapear exatamente o que a pessoa consegue ouvir. Então, esse teste dos bips se chama audiometria tonal. E ele é tipo o padrão ouro dos exames de audição, o mais essencial. O objetivo dele é bem direto: descobrir qual é o volume mais baixinho, o mínimo mesmo, em que alguém consegue ouvir diferentes notas musicais, das mais graves até as mais agudas. Esse volume mínimo é o que a gente chama de limiar auditivo. E aqui vem uma das partes mais geniais do teste. Ele é feito de duas maneiras diferentes. Primeiro, pela via aérea, usando fones de ouvido normais. Aí o som faz o caminho completo pela orelha. Depois, ele é feito pela via óssea. Um aparelhinho que vibra é colocado no osso atrás da orelha e manda o som direto para a orelha interna. E por que isso? Porque ao comparar os resultados dos dois jeitos, o profissional consegue saber exatamente onde, em que parte da orelha, o problema pode estar. E a variedade de sons que eles testam é bem grande, viu? Vai desde os sons bem graves, tipo um trovão longe, até os super agudos, como o canto de um passarinho. Testar toda essa faixa de frequências é o que permite criar um mapa, uma imagem incrivelmente detalhada da capacidade auditiva de cada um. Ok, mas ouvir bips é uma coisa, né? É só uma parte da história. O verdadeiro propósito da nossa audição no dia a dia é entender a fala. É por isso que o próximo passo dos testes, a logoaudiometria, foca exatamente nisso, em palavras. A logoaudiometria, que também é chamada de audiometria vocal, vai avaliar exatamente isso: a percepção e a compreensão da nossa linguagem falada. A gente sai dos bips e entra no mundo das palavras. E dentro desse teste de fala, existem basicamente 3 avaliações principais. A primeira, o LRF, busca encontrar o volume mais baixinho que a pessoa consegue reconhecer as palavras. Já o IPF, ele mede a nitidez, ou seja, quantos por cento das palavras são entendidas num volume confortável. E por último, tem o LDV. Ele é usado quando existe muita dificuldade em reconhecer as palavras. Aí o teste mede o volume mínimo para a pessoa pelo menos detectar que tem alguém falando. Cada um desses testes dá uma peça diferente de informação. Beleza, passamos pela conversa, pelos bips, pelas palavras. E agora? Agora vem a etapa final, que é juntar todas essas peças. Como é que todos esses resultados se unem para formar um diagnóstico claro e completo? A peça central que amarra tudo isso é um gráfico chamado audiograma. É nele que os resultados da audiometria tonal, aquele teste dos bips, são desenhados. Pensa nesse gráfico, o audiograma, como um mapa mesmo. Um mapa auditivo que é totalmente pessoal, único para cada indivíduo. E aqui está o pulo do gato.
é a combinação desse mapa dos sons, o audiograma, com os resultados dos testes de fala, que permite ao fonoaudiólogo dar um diagnóstico preciso. Com isso em mãos, é possível definir não só se existe uma perda auditiva, mas também qual o tipo, o grau e exatamente quais frequências são mais afetadas. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A nossa audição é de fato a ponte que nos conecta com o mundo e com as pessoas. Entender como ela está funcionando é uma forma muito poderosa de cuidar dessa conexão tão vital. Então a pergunta que fica no ar é: o que será que o mapa auditivo de cada um está dizendo sobre essa conexão com o mundo?